Você pode abrir por um instante a sua Bíblia em Gênesis capítulo 50. É o último capítulo de Gênesis 50. Gênesis capítulo 50. Quem encontrou, diga amém. Versículo 15. Está escrito assim. Gênesis 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém? Queridos, esta questão do perdão é um dos maiores desafios para muitas pessoas. Perdoar não é tão simples. Nós ouvimos muito falar sobre perdão. Nós temos que amar, nós temos que perdoar, mas e quando chega a nossa vez de realmente ter que perdoar? Conseguimos falar para as outras pessoas que ela deve perdoar. É bobeira ficar desse jeito. Mas quando chega a hora da pessoa que está ensinando o outro a perdoar, não é bem assim da forma que ele reage. Nós sabemos que mesmo que nós perdoamos, nós não vamos esquecer o que aconteceu ou o que fizeram contra nós. Mas esse perdoar e não esquecer não significa eu ficar vivendo debaixo de um jugo. Viver todos os dias lembrando de uma forma amarga do que me fizeram. Eu só posso dizer que eu perdoei alguém quando eu lembro daquela pessoa, não me dói mais. Mas todas as vezes que eu lembro daquela pessoa e eu costumo lembrar do mal que ela me causou, eu estou dizendo que eu não a perdoei. Ainda eu estou com esta pessoa dentro de mim. Ela até já saiu da minha vida, mas ainda ela mora dentro de mim. Eu vou dormir com ela. Eu levanto com esta pessoa, mesmo ela não estando do meu lado. Porque quando nós não perdoamos, aquela pessoa que nos fez mal, ou aquelas pessoas que nos fizeram mal, nós não conseguimos. Uma das coisas é ter paz. Uma pessoa que ela vive debaixo de amargura, ela não tem paz. Um exemplo, quando uma pessoa ela
não tem compaixão, ela não sabe perdoar, uma das coisas que ela externa é o que está na alma dela. Eu vou te dar um exemplo. Em Atos capítulo 7, já vou chegar aqui onde eu li, tá? Em Atos capítulo 7, nós vamos ver o que fizeram com Estevão. Aí, aqueles homens que diziam ser representantes de Deus na terra, eles diziam que Estevão, ele tinha uma aparência como de anjo. Então você veja, uma pessoa que ela tem paz na alma, até a sua aparência do rosto muda. Ela não tem aquele semblante feio, caído, amargurado, triste, forçando um sorriso. Os de fora vão perceber. Só que aqueles homens, quando eles estavam querendo apedrejar Estevão, a Bíblia diz que eles rangiam os dentes. Pensa comigo assim, é como travar o dente no outro. Ódio, raiva. E Jesus fala em Mateus capítulo 18, que quem não perdoar será lançado na mão do torturador em uma prisão, e aonde ali haverá choro e ranger de dentes. Então, quando uma pessoa ela é amargurada, uma das coisas que ela externa na vida dela é a raiva. Qualquer motivo, ela explode. Então nós vamos ver que a aparência daqueles homens que queriam apedrejar Estevão era de raiva, de ódio, de inveja, de ciúme. Pessoas que não tinham na alma perdão, não sabiam o que era isso. E quando eles apedrejaram Estevão, machucou. Olha que interessante essa revelação. Quando eles começaram a apedrejar Estevão, essas pedras lhe machucaram, porque essas pessoas estavam próxima dela, próximo de Estevão. Então, segue aí um exemplo. As pedras que ferem uma pessoa são daqueles que estão mais próximos. As pedradas que nós tomamos na vida, porque bater, tomar um tapa, seja o que for, isso dói, daqui a pouco vai embora. Mas o que mais machuca são as pedradas. São o que as pessoas verbalizam contra nós. Então veja bem, você se sente ferido por alguém, porque eram pessoas próximas. As pedras mataram Estevão porque eram pessoas que estavam próximo dele. Só que é interessante que Estevão, ele nos dá um exemplo aqui. Quando estão querendo me tornar igual àquelas pessoas, eu tenho que fazer diferente. Estevão diz assim, eu vejo o Senhor de pé no trono. Eu não vejo pedra, eu não vejo ataque, eu não vejo o que estão querendo contra mim, eu não estou vendo o que o diabo quer me oferecer. Eu vejo o Senhor de pé. Sabe por que muitas pessoas não conseguem perdoar? Por causa de ferida. Porque toda a vida ela fica lembrando das pedradas que ela tomou. Toda a vida ela vai lembrar das pedradas que tomou. Perdão não se joga debaixo do tapete, gente. O tempo vai curar. Não, Senhor, o tempo não cura. Não cura. Deixa para lá, não vou falar nada não. O tempo vai passar, mas não cura. Quer um exemplo? Jacó e Esaú. O tempo curou o que Jacó fez com seu irmão? Não. No entanto, quando teve o encontro, Jacó pediu perdão para o seu irmão. E o seu irmão disse, deixa para lá, vem junto comigo, vamos caminhar de novo. Jacó falou, não, eu estou te pedindo perdão, mas eu não posso mais andar junto com você.
Então significa que quando eu perdoo alguém, não significa que eu sou obrigado a andar de novo com esta pessoa. Só que esta pessoa não pode mais morar dentro de mim. Então Jacó dá um grande exemplo. Eu usei o exemplo de Estevão. Estou usando o exemplo de Jacó, que perdão não se joga debaixo do tapete, como uma poeira. Sabe aquela sujeirinha que encontramos em casa? Vamos dar uma varredinha embaixo do tapete? Mas não tem jeito, uma hora volta. Uma hora vem. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 18, se possível, tenha paz com todos. Tem pessoas na sua vida que não vão querer ter paz com você, mas você tem que ter paz. Tem pessoas que elas vivem debaixo de raiva, como aqui a bispa Jô falou de Caim e Abel. Por que um matou o outro? Porque era inveja, era ciúme. Porque os irmãos de José tinham raiva de José. Posso dizer que um pouco foi o seu pai, Jacó, que, vamos usar uma linguagem mais moderna, mais secular, pisou na bola. Porque o seu pai dava a impressão que quando chegava a José, ele dava o melhor para José. Até a roupa de José era diferente dos irmãos. O seu pai mandava todo dia José ver o que os seus irmãos estavam fazendo. E José trazia notícia para o seu pai. Olha, o Benjamin, olha, veja Judá, fulano, olha, eles não estão indo bem. Olha, eles não estão trabalhando, não estão fazendo nada. Então ele era como se um dedo duro. E aquilo fez com que aqueles rapazes se tornassem alguém que não gostasse de José. Eles não queriam paz com José. Não queriam paz com ele. Então o pai, por não saber tratar todos da mesma maneira, o pai, meio que sem perceber, nasceu uma família dividida. E Jesus fala que uma família dividida, ela não vence, ela não prevalece. Salmo 133 nos fala sobre comunhão. E o lugar que tem comunhão, a Bíblia diz que Deus ordena bênção. E quando Deus derrama unção sobre aquele lugar, primeiro passa pela barba de Arão, depois vem para o corpo. O que significa isso? Sempre Deus começa por o sacerdote da casa, barba de Arão, depois o restante da família. Se o representante da casa, que é o sacerdote, é a sacerdotisa, está com o coração ferido, amargo, desde sua infância, casou-se desta forma, Deus até tenta mandar bênção, vamos dizer assim, mas não chega, porque há uma divisão, há uma mágoa, há uma ferida, há um sentimento chamado rejeição. Aquele sentimento que muitas vezes sentimos deixados de lado dentro de casa pela família. Alguns são tratados de uma forma muito melhor e outros não. E quando cresce assim esta pessoa, muitas vezes ela casa desse jeito. O que ela tem na alma, escute isto, o que aquela pessoa tem de pior na alma, ela vai passar no momento da fecundação. Quando acontece aquela fecundação do casal, o que está na alma da mãe e o que está na alma do pai passa para a criança. Por isso que muitas vezes nós ouvimos falar tal pai, tal filho.
que será que nós estamos vendo nos dias de hoje? Quais são os comportamentos que nós estamos enxergando dentro da família? Como que Jesus deixou uma oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Nós podemos até orar, mas será que esta oração acontece de fato na nossa vida? Quando chega na parte, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando eu não perdoo, quem está diante de mim, eu não tenho perdão no céu. Isso é sério. Sabia disso? E quando eu não perdoo alguém, Deus não tem como liberar perdão sobre minha vida. Há um bloqueio. Até mesmo quando não há perdão dentro de mim, eu não consigo perdoar alguém, a minha oração não é respondida. É como se cumpre em Deuteronômio capítulo 28, agora não me lembro qual o versículo, que fala da parte nós temos duas partes, né, do Deuteronômio 28. Nós temos a parte da bênção, nós temos a parte da maldição. E na parte da maldição, Deus fala que tornaria o céu como de bronze, ou seja, ia ficar fechado por desobediência. Então toda oração que faz, ela não sobe, ela para. Então veja a gravidade que muitos não sabem e possam estar sofrendo deste mal. É quando nós oramos e não perdoo alguém, a minha oração não sobe. Fala assim: quando eu não perdoo, a minha oração não sobe. Fala assim comigo: perdoar não é quanto a pessoa merece, e sim quanto eu quero ser livre. Vamos falar de novo? Perdoar não é quanto a pessoa merece. Fala assim: a pessoa que me ofendeu, mas sim quanto eu quero ser livre. Então veja, perdão, quando eu perdoo alguém, eu não estou dizendo você merece. Nós não temos essa capacidade. Mas Jesus deixou bem claro no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte: se você perdoar, o Pai que está nos céus vai te perdoar. Ele não diz se você tem que perdoar alguém porque aquela pessoa mereceu. Veja, quem não perdoa nos dias de hoje, o que ela faz? Ela bloqueia na rede social, ela bloqueia no WhatsApp, ela bloqueia no Instagram, bloqueia tudo. Mas só que não adianta, essa pessoa continua habitando dentro de você. Bloquear rede social, WhatsApp, às vezes tem pessoas que é brincadeira, o WhatsApp fala muita besteira. Por isso que eu sempre ensino em casa: só use o WhatsApp para aquilo que for necessário. Quando for para discutir algum tipo de assunto ministerial, discutir não é brigar. Falar sobre assuntos ministeriais, assuntos de igreja, é olho no olho pessoalmente. Quando é para resolver assunto familiar, nada de WhatsApp, pessoalmente. E hoje tem muitas pessoas que bloqueiam os outros no WhatsApp e na rede social, de uma certa forma dizendo assim: eu não quero ver a cara dessa pessoa. Mas o que adianta? Você bloqueia na rede social, mas está dentro de você. Mora dentro de você. Essa pessoa dorme com você. Você sonha com ela. Tudo que você vai fazer, você lembra do mal que essa pessoa fez. É interessante. Uma vez me perguntaram: como é que eu sei se eu perdoei alguém? Falei: toda vez que você, quando falar do assunto, não te dói mais. Você lembrar como uma lição. Só que cada um de nós aqui podemos passar por isso sim. Nós somos seres humanos, gente.
Você pode dizer assim: eu não tenho problema para perdoar ninguém. Maravilha. Mas e se um dia acontecer isso com você? E também existe um outro lado, que não é um problema da pessoa com o outro, mas é com ela mesma. Ela não se perdoa pelo que ela foi. Ela não se perdoa pelo que aconteceu. Ela cometeu um erro, ela falou alguma coisa, ela não pensou para falar, ela feriu alguém, e quando ela foi entender o que ela fez, ela percebeu que já era tarde demais. E ela carrega dentro de si aquela mágoa dela. Eu não me perdoo, eu não me perdoo, eu não me perdoo, eu não me perdoo. E quando a pessoa está fazendo isto, ela está a cada dia trazendo sobre ela mesma um jugo terrível. Veja, cientistas, se você perguntar para alguns médicos, cientistas, pessoas que procuram saber sobre a questão do perdão, qual é o efeito negativo que ele tem, a falta de perdão. Eles falam, quando a pessoa não perdoa, ela pode ter doenças como depressão, angústia, crise de ansiedade. Doenças que destas venham a gerar doenças físicas. Alergias, urticárias, dor de cabeça crônica, câncer, por uma falta de perdão. Porque a alma é o centro do quê? Da minha emoção. Assim como está minha alma, assim é minha força. Se minha alma está feliz, irmão, tudo para mim é lindo. Veja só, olha para mim. Quando a pessoa está bem emocionalmente, todo o ambiente que ela entrar, principalmente a casa dela, vai mudar o ambiente. Uma pessoa bem, com a alma curada, ela pode estar morando na mesma casa, mas com a alma curada, parece que aquela casa se tornou diferente. Não teve nenhuma pintura, não teve nenhuma troca de móveis, não teve nada diferente, mas o que mudou foi ela. Muitos não sabem o poder curador do perdão. Você pode estar sofrendo, você pode estar perdendo na sua vida as melhores momentos, oportunidades, porque você não perdoa. Se nós queremos ter uma alma próspera, nós precisamos aprender a perdoar. Se nós queremos uma família abençoada, nós temos que saber perdoar um outro. Um dos erros que muitos cometem em casa é quando senta na mesa para comer, mas chama para chamar a atenção de alguém da mesa. Não come assim! Fecha essa boca! Olha aí, comendo com a boca aberta, coisa horrível. Olha só, olha, meu Deus! Olha, você foi mal naquela escola, porque mesa é tão importante, a mesa, que foi um dos utensílios que Deus pediu para que Moisés fizesse para o tabernáculo, que ainda não era o templo, e à mesa ficavam os pães da preposição, e a mesa era praticamente parecida, quase idêntica com a mesa que temos hoje. Jesus, para instituir a ceia, ele pediu um lugar que tivesse uma mesa. E muitos deixam de comer numa mesa, quando come numa mesa, mas come e aquele aparelhinho que chama celular, ele toma o lugar das famílias. Repare para você ver que as famílias hoje, eu tenho um grupo da família, mas pouca coisa nós falamos no grupo, nós falamos pessoalmente.
E ontem, meu filho foi pregar em outra igreja, numa conferência. Eu assistindo, eu preparando, terminando a mensagem e ouvindo ele pregar. Depois, quando terminou, ele perguntou assim: pai, como é que eu fui? Eu falei: você foi muito bem. Parabéns, meu filho. Quantas vezes você já falou isso para o teu filho? Parabéns, meu filho. Às vezes nós temos mais fé para xingar, corrigir, do que falar coisas boas. E quando uma pessoa ela é ofendida por nós, Provérbios 18:19 diz: é mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. Ele está dizendo aqui, olha, nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, eles construíam cidades fortificadas para que pessoas indesejadas não entrassem lá dentro. Então ninguém entrava. Ele está dizendo assim: uma pessoa ofendida é pior do que essa cidade. Ela cria um muro em volta dela que ninguém consegue mais ter acesso. Uma pessoa ofendida, ela deixa de construir pontes, ela constrói muralhas. Por isso que muitas vezes as pessoas não têm acesso a ela. Ela começa a se auto-isolar, deixar de se ficar de lado, não tem amizade com mais ninguém. Ela desconfia de todo mundo, acha que ninguém gosta dela, e acha que todos são iguais. Por quê? Porque a pessoa ofendida, ela prefere dizer assim: hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho muitas amizades, eu não quero muita conversa, porque tal pessoa me fez tal coisa, o lugar a igreja que eu frequentei, no trabalho, no lugar que eu trabalhei. Então a pessoa ofendida, ela coloca em volta dela uma muralha, e ela acaba se tornando sozinha, solitária. Porque uma pessoa ofendida, aquela que não perdoa, é como eu disse a você em Atos 7. Ela tem tanta raiva dentro dela que quando ela vai discutir com alguém, algumas até muda a feição. Porque ela fala assim: eu não vou aceitar você falar assim comigo, como meu pai um dia falou comigo, me xingou. Veja que carrega marcas, traumas. Crianças que foram abusadas, quando crescem cheias de traumas. E nós temos visto pessoas, a cada dia que passa, piorando. Como eu usei de exemplo, o Mar Morto. Mar da Galileia, peixes, tem vida. Mar da Galileia, Rio Jordão, o que tem na Mar da Galileia passa por Rio Jordão, e o Rio Jordão termina, desce no Mar Morto. E o que chega no Mar Morto, morre. Mar Morto não consegue dar continuidade ao que ele recebeu, vida. Assim é pessoas que não perdoam. Ele está como dentro dela, Mar Morto. Ela não consegue passar o que ela recebe de Deus. Ela não consegue passar nada de bom. Por quê, apóstolo? Porque dentro dela está morto. Não tem vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus fala que quando nós passamos a servi-lo, dentro de nós vai fluir rios de água viva. Fala comigo assim: rios de água viva. Olha o que Tiago fala no capítulo 2, versículo 13, na linguagem de hoje. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo. Posso ler de novo? Posso ou não? Tiago 2,13. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros.
Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Você quer misericórdia de Deus? Aprenda a ter misericórdia do outro. Aprende a perdoar. Sabe o que significa a palavra misericórdia? Você não está mais condenado. Você está livre da condenação. Queremos misericórdia, mas não temos misericórdia. Queremos o perdão, mas nós não perdoamos. Você veja que a Bíblia está sendo bem clara. Eu estou usando a Bíblia para falar com vocês. Isso é muito sério. Nós temos na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos 2 livros. Nós temos o livro da vida, onde o nosso nome é incluído no livro da vida, mas tem um outro livro, se não me engano está em Apocalipse capítulo 20, que fala do livro das obras, que será aberto no dia do juízo final. Meu querido, eu não quero, uma coisa que eu temo a Deus, primeiro, meu nome não ser apagado do livro da vida, e segundo, e no livro das obras, somente ter coisas boas lá dentro, escrita por Senhor. O que eu quero que lá dentro desse livro, o livro das obras que eu fiz em vida, esteja registros feitos por Deus. Escute uma coisa, tudo que eu faço em vida na terra é registrado por Deus. É o livro das obras. O que você fala, o que você faz, como você trata alguém, as coisas de Deus, tudo está ali escrito. E quando Deus abrir este livro, o que estará escrito a nosso respeito? O que será que achará escrito a teu respeito enquanto você estava em vida? Por isso que nós em vida não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá. E Deus está dando uma oportunidade bem legal para nós esta noite, que é a principal da tua casa: perdão. Uma família que exerce o perdão dentro do lar é uma família próspera. Eu estou falando de prosperidade, não estou dizendo questão financeira. Mas quando falta este perdão em casa, tudo é afetado, queridos. Tudo é afetado. Tudo que você vai fazer na sua vida, se não há liberação dentro de você, perdão, isso vai trazer resultados na tua vida. Você não pode viver a tua vida inteira dizendo que você é assim pela forma que você foi tratado pelo teu pai, pela tua mãe. Você não pode viver a sua vida inteira da forma que você foi tratada quando você estava naquele casamento, quando você estava naquele relacionamento. Você não pode deixar esconder os talentos que Deus te deu por uma besteira que aconteceu lá atrás, no passado. Nós servimos um Deus que Ele fala que tudo se fez novo através dEle. Deixa as coisas antigas para trás, porque Deus sempre tem coisas novas para mim e para você. Oh, aleluia! Quem está aqui comigo dá glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quando nós não perdoamos, escute, eu estou caminhando para o final, mas segura um pouquinho, Dani. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11 diz: contudo, quando vi tudo o que as minhas mãos havia feito, e o trabalho que eu tanto me esforcei em realizar, compreendi que era ilusão. Era correr como correr atrás do vento. Não havia nenhum proveito nisso, debaixo do sol. Correr atrás do vento é aquilo que não nos preenche. Fala assim comigo: correr atrás do vento é correr atrás daquilo que não me preenche. Eu sinto a presença de Deus. Escute uma coisa, tem pessoas que eles estão correndo todo dia, correndo,
E repare para você ver, não há alegria, não há felicidade. Será que não está correndo atrás do vento? E uma pessoa que não perdoa, ela vive como se deixa para lá. Eu não quero me preocupar com isso. E ela procura outras maneiras para esquecer. Ela procura outras maneiras para poder não lembrar. Mas ela vai perceber no final de tudo que ela correu atrás do vento. Não adiantou nada ela agir desse jeito. Ou ela toma uma decisão, a qual Cristo nos ensinou, a qual Paulo fala na carta de Colossenses: você deve suportar uns aos outros e perdoar mutuamente, assim como Cristo vos perdoou na cruz do Calvário. Então preste bem atenção, perdão não é sentimento, perdão não é você dizendo não estou sentindo agora, perdão é um ensino que Jesus deixou na cruz. Meu irmão, Jesus na cruz do Calvário, como todos sabem, a primeira coisa uma das primeiras palavras que Jesus falou da cruz, que eram 7, a primeira ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. O que Estevão disse para Jesus quando os seus inimigos tentavam apedrejá-los? Pai, não impute sobre eles os seus pecados. Ou seja, a raiva que eles estão sentindo de mim, não deixe que isso permaneça na vida deles, Senhor. Olha só, você era capaz de fazer uma oração por alguém que você sabe que te feriu, que tem raiva de você, te prejudicou, e você de joelho dizer: Senhor, Senhor, perdoa esta pessoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Mas muitas vezes nós queremos ter razão em tudo, por isso que não somos felizes nunca. O orgulho fala mais alto na vida do ser humano. Nós queremos sempre ter razão, sempre ter razão. Eu tenho razão, irmão, você pode ter a maior razão do mundo, mas escolha uma coisa para a tua vida: ser feliz, ter a vida de Deus dentro de você. Só que quando se trata de perdão, as pessoas dizem: não estou sentindo. Gálatas capítulo 6, versículo 8 a 9 diz: se ele plantar a fim de agradar os seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal, e logicamente fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. Escuta uma coisa: o sentimento da nossa vida, ele passa a ser saudável dentro de nós. Nós passamos a ter uma vida saudável emocionalmente. Vida saudável emocionalmente. Uma vida emocional. Livre de pressões. Livre de depressão. Livre de crise de ansiedade. Livre da angústia. Quando nós aprendemos aqui: semear coisas boas na minha vida. Semear coisas boas, porque essas coisas que eu semeio eu vou colher. Você fez mal para alguém? Você pode até pedir perdão para essa pessoa, mas a semente não tem como cancelar. Semeou, a colheita não se cancela. Então por isso nós temos que pensar muito bem que vamos falar, o que vamos fazer, como vamos reagir diante de uma situação que está nos trazendo algum sentimento de vingança. Jesus, ele fala em Lucas capítulo 17, ele diz assim: é impossível que não venham escândalos, mas é daqueles porque vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e lançado ao mar, o que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmo. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe.
Disseram então os apóstolos: Senhor, aumenta a nossa fé então, que a gente precisa ter mais fé para isso. Perdoar a mesma coisa, no mesmo dia, então dá mais fé para mim. Mas Jesus está dizendo assim, olha, quando ele fala escândalo, significa armadilha. Armadilha. Tem muita gente caindo na armadilha do diabo. Tem muita gente caindo nessas armadilhas do inimigo. Quando você fica ferido por muito tempo, através desse escândalo, dessa ofensa que você levou, lá atrás, você vive assim porque você caiu numa armadilha. E Jesus te trouxe aqui hoje. Você não pode ficar assim. E se alguém te fez mal, você não deve, quando a pessoa chegar te pedir perdão, você não deve chegar para essa pessoa, esmagar ele, ferir mais ainda do que ele fez. Perdoar é perdoar. Perdoar não é ficar lembrando o que aconteceu. Mas tem pessoas que quando vão perdoar alguém, ele esmaga a pessoa. Ele fala, tá bom, mas eu te perdoo, mas você lembra o que você fez? Irmão, sai dessa prisão espiritual. Sai da mão do torturador que é Satanás. Quando eu não perdoo, eu disse para vocês, cruz, ela simboliza a minha comunhão com o homem e a minha comunhão com Deus. O decálogo, os 10 mandamentos, é a cruz do Calvário. Primeiro, a minha comunhão com o Senhor. Segundo, a minha comunhão para com o homem. Você ter comunhão, quem te ama, é muito fácil. É simples. Se alguém te ofendeu, te feriu, você não pode mais carregar isso com você. 5 palavras que pode restaurar a tua casa hoje. Eu vou falar aqui, você vai repetir. Se você está com a sua família perto de você, você está com alguém que veio com você, 5 coisinhas simples que você vai falar. A partir de hoje, você vai para casa, vai levar essa lição para casa. Posso ouvir amém? Principalmente os casais. Olha que bonitinho. Olha os casais aqui, todo feliz. Tudo feliz porque é casado, né? O marido não tem escorpião no bolso, né? Tudo uma benção. Vamos lá. Vamos dizer, olha para quem veio com você, você vai dizer para ele assim: primeiro, muito obrigado. Esse muito obrigado não pegou legal não. Vamos tentar de novo? Com aquele sorriso bonito, você vai dizer muito obrigado. Aí tem aí deixa eu falar. Aí fala agora, a segunda coisa que vai restaurar a tua família e você vai levar para a tua casa. Diga assim: você é especial. Uau, gerou até um love agora na igreja. Outra coisa que não pode faltar dentro da sua casa. Terceiro, diga comigo, fala para essa pessoa assim, ó, parabéns. Quando uma pessoa da sua casa errar, falhar, for mal alguma coisa, um filho seu for mal algum estudo, alguma coisa, não xinga ele não. Nunca chame o seu filho, menino, de moleque. Ele não é moleque. Você sabe o que significa essa palavra moleque? Vem do Moloque. Moloque era um deus que no Antigo Testamento se sacrificava essas crianças a essa estátua. Era uma boca, pensa numa estátua e tinha uma boca enorme desse demônio chamado Moloque. E dentro dela como uma fornalha. Então pegava-se as crianças e jogava dentro daquele lugar, oferecendo a Moloque. Quando eu chamo um filho, seu moleque, eu estou invocando esse demônio, Moloque, sobre ele. Seu filho não é moleque. Seu filho é herança do Senhor Jesus. Quando você tiver esta situação dentro de casa, você vai dizer assim: você vai conseguir. Você pode falar comigo? Você vai conseguir. E se alguém dentro da tua casa te fez, se você fez mal para alguém na sua casa, você vai ser corajoso
e vai olhar para essa pessoa e vai dizer: me perdoe. Meia dúzia. Vamos lá? Me perdoe. Você quer ver teu filho crescer sem amargura nenhuma? Me pergunte como. Quando ele vê, ele aprende com os pais essa palavra perdão. Quando o teu filho, você erra com o teu filho, você faz algo com o teu filho, você entristece teu filho, não é você dizer, me desculpa, tá? Não, é você chamar o teu filho e dizer assim: meu filho, me perdoa. Eu fui mal com você. Minha esposa, me perdoa. Hoje eu não lavei a roupa. Me perdoa. Posso ouvir um amém na igreja? Você sabe que eu vi um vídeo que fala sobre comportamentos. Comportamentos. Como que o comportamento de alguém altera o comportamento do outro. Tá aí o vídeo? Tá aí? Solta para nós aí, resenha. Você vai rir um pouquinho, mas vocês vão entender. Eu vi de uma psicóloga no Instagram esse videozinho. Vamos lá. Coloca aí para nós no telão aí. Só paga aqui a frente só a frente. Só a luz da frente. Isso. Calma, gente. Ele vai chegar. Chegou? Espera aí, solta o áudio aí. Ai, Jesus. É muito engraçado, não? Você foi uma psicóloga com o Instagram, a Débora mandou para mim, foi, pô, legal, vou levar no culto. Achei interessante. Mas é engraçado, né? Qual será que é o comportamento que os nossos filhos têm visto na nossa casa, né? Você viu como que o comportamento altera a vida de alguém? O seu comportamento dentro de casa vai mexer no comportamento de alguém lá dentro.